YouTube agora. Então, iniciando agora mais uma live, muito feliz por estarmos no 40º episódio do Raio-X da Questão, o Raio-X Raiz, aquele da semana. Lembrando que cada semana eu considero uma temporada, nesta semana nós estamos na 9ª temporada, cada temporada são 4 episódios, o episódio da segunda, terça, quarta e quinta. Hoje, quarta-feira, nós estamos no nosso 3º episódio da temporada 9, hashtag 09. E aí, lembrando que os vídeos ficam disponíveis no ar no canal para você ver, rever, encaminhar os amigos até domingo, meia-noite, porque chega na segunda-feira, a gente vai entrar já na 10ª temporada com mais 4 episódios. Todo mundo já sabe o esquema. Se você estiver chegando no canal agora, se inscreva no canal, deixe o seu like, acione o sininho para as notificações, vai lá na descrição do vídeo que você vai acessar o canal do Telegram. Os VIPs mesmo estão no canal do Telegram. Sem mais delongas, comigo aqui, já vamos começar testando a nossa caneta. Episódio é o episódio número 40 e o tema, um tema comemorativo, tema esse que eu sei que muitos candidatos, inclusive em nível avançado, não dominam profundamente, negligenciam o estudo desse tema e volta e meia eles são surpreendidos com uma questão ou mais sobre esse assunto e ninguém quer ser surpreendido no dia da prova, porque surpresa no dia da prova significa nota baixa e o risco de até não superar a nota de corte. A lei importante é a lei 9649, na verdade 2 artigos dessa lei, os artigos 52 e 53 da lei que nós vamos analisar. Como de costume, se essa é a sua primeira oportunidade aqui na nossa live, o raio-x da questão funciona assim. Na primeira etapa da live, eu analiso com vocês algumas questões, não com o propósito de gabaritar ou não, até vamos gabaritar, mas não é isso. É para extrairmos, eu mostrar para vocês como é que a gente extrai das questões os elementos conceituais e as expressões que você precisa dominar para resolver questões ou provas sobre aquele assunto. As questões são a maior fonte de direcionamento do estudo teórico, porque eu vou ensinar, vou mostrar a vocês quais são as expressões conceituais que precisaremos dominar para quando você for ao estudo teórico, quer para revisão, quer para um primeiro estudo, você tem que sair do estudo teórico sobre aquele assunto, dominando os conceitos que a gente identificou no raio-x da questão. Então vamos lá, questão número 1, está aqui. Diz o seguinte, é uma questão da ESAF, ano 2013, concurso do DENIT, técnico administrativo, e diz, a respeito das agências reguladoras e das agências executivas, assinale as assertivas abaixo, classificando-as como verdadeiras ou como falsas. Tranquilo em relação a isso? Beleza. Ao final, assinale a opção que contenha a sequência correta. A primeira assertiva diz, a agência executiva é uma nova espécie de entidade integrante da administração indireta. Beleza. Olha só. A agência executiva, o que é? Interrogação. Se você tiver um resumo, material de resumo, já anota aí, anota assim, ó, a agência executiva coloca uma interrogação. Significa que quando você for ao estudo teórico ou quando for conferir o seu material de resumo, o seu mapa mental, o seu esquema, lá deve estar o conceito de uma agência executiva e as principais características jurídicas delas. Simples assim. Professor, mas eu nem li nada, não vi uma videoaula sobre direito administrativo. Não tem problema. Mas você sabe que o conceito e as características de agência executiva são exigidas para responder questões sobre esse tema. E aí ele diz o seguinte, é uma nova espécie na administração indireta. O que ele quer saber é isso aí. Olha, não
existe essa história de agência executiva ser uma espécie de entidade na administração direta, diferente das autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista e os consórcios públicos. Então, isso aqui é falso. E aí é só bom você lembrar o seguinte: agência executiva a natureza jurídica dela, o que ela é? Ou ela é uma autarquia, ou ela é uma fundação pública. Simples assim. Toda agência executiva é resultante de um status ou uma qualificação jurídica transitória que se atribui a uma autarquia ou a uma fundação pública já existentes. A gente vai falar muito mais disso, mas uma entidade jamais pode nascer agência executiva. Ela nasce autarquia, ela nasce fundação pública e pode vir a ser qualificada como agência executiva. E isso nós vamos ver na segunda metade dessa nossa live de hoje para tratarmos deste aprofundamento. Prosseguindo, então, a gente avança aqui para a segunda assertiva. O grau de autonomia da agência reguladora depende dos instrumentos específicos que a respectiva lei instituidora estabeleça. Beleza. Isso aqui está correto, verdadeiro. Então, primeira coisa, o que é o grau de autonomia de agência reguladora? Nesta live, nós não vamos focar nas características da agência reguladora. Por quê? Porque nós ainda faremos uma live só para esmiuçar ponto por ponto das características jurídicas das agências reguladoras, tal qual faremos agora com as agências executivas. Mas é bom você perceber o seguinte: várias questões de concurso de várias bancas, sempre quando tratam da agência executiva, tentam compará-la, confundi-la com a agência reguladora. Então você precisa sempre estudar as duas instituições juntas. Instrumentos específicos. Quais são esses instrumentos específicos? Vou te dar dois exemplos. A investidura na função de dirigente de agência reguladora não é por livre nomeação do chefe do executivo. Depende de aprovação por maioria do Senado. E a exoneração também. Então, só para destacar um aspecto aí. Então, isso está correto. A terceira assertiva. Ao contrário das agências reguladoras, as agências executivas não têm área específica de atuação. Certo, errado ou hoje? Isso aqui é verdadeiro. A agência executiva é a resultante da qualificação por meio de contrato de gestão de qualquer autarquia ou qualquer fundação pública pré-existentes. Portanto, a agência executiva pode ser de qualquer área de atuação ou de uma fundação ou de uma autarquia. Então, não tem área pré-definida, como, por exemplo, a área de telecomunicação, a área de aviação civil. Não, não é isso. Então, tá verdadeiro isso aqui. E a quarta assertiva, as agências executivas podem ser autarquias ou fundações públicas. Olha aí. Olha o tema aparecendo aí, como eu já havia adiantado para vocês. Isso aqui está verdadeiro. Então, nosso gabarito é letra
B de bola. Primeiro é falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Simples assim. Mas a partir disso aqui, o que você tem de levar para garimpar lá no seu estudo teórico? Quer por videoaula, aulão presencial, aula presencial, PDF, livros, manuais. Você precisa saber o que são as agências executivas, você precisa saber se ela é ou não uma espécie distinta, nova na administração direta, grau de autonomia das agências reguladoras e a agência reguladora é diferente de agência executiva, está aí, especialmente no tocante à área específica de atuação e algo muito importante, a agência executiva ou ela é autarquia ou ela é fundação pública. Simples assim. Questão número 2. A questão número 2 é uma questão da banca Quadrix, ano 2019, CRA Paraná, auxiliar administrativo. Julgue os itens relativos à agência executiva. E aí o item diz assim, olha, não apenas as autarquias, mas também as fundações públicas podem ser qualificadas como agência executiva. Isso aqui está perfeito, correto. Item correto. Então, primeira coisa, qualificação como agência executiva. O que você tem que saber? A agência executiva não nasce executiva. Ela é qualificada, é uma qualificação. É uma qualificação transitória. Qualificação de quem? Ou de uma autarquia pré-existente ou de uma fundação pública pré-existente. Fiquem atentos porque mudamos a banca, mudamos o cargo, mudamos de múltipla escolha para certo ou errado e os temas conceituais exigidos continuam na mesma lógica, na mesma pegada. A gente avança para a questão número 3. Questão número 3. Lá vai. Novamente, Banca Quadrix, ano 2020, e DURB é o Instituto Cargo para Advogado e diz, no que concerne às agências executivas, julgue o item. O item diz, agências executivas são uma categoria nova. Mudamos a banca, mudamos o ano, mudamos o cargo, mudamos o órgão, mudamos o formato de múltipla escolha para certo ou errado, mas as exigências conceituais permanecem a mesma. Por quê? Simples, gente. Até óbvio. Os conceitos jurídicos e características jurídicas daquele instituto, no caso, a agência executiva, eles não mudam só porque mudou a banca, ou porque mudou o órgão, ou porque mudou o cargo. A articulação das frases para exigir esse conhecimento até muda, mas os elementos conceituais, eles são estáticos, são como estão na lei, como estão na doutrina, como estão na jurisprudência. E as questões revelam isso para você. Qual é o seu norte de estudo? E aí, diz, uma categoria nova, apartada, ou seja, distinta e autônoma de entidade da administração indireta. A gente sabe que isso está errado. A gente sabe que isso está errado. Está aqui. Então, essa é a pergunta que está se repetindo. Agências executivas são uma categoria nova na estrutura da administração indireta? É uma espécie distinta de autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista ou consórcio público? Não. Então, mais uma vez, isso tem de estar no seu resumo. Se você faz uma análise, um raio-x das questões desse modo,
e você vai para o estudo teórico e não busca encontrar as soluções conceituais demandadas, você não está sabendo estudar. E se ao encontrar isso aí você não coloca no seu resumo, no seu apontamento, você está confiando demais na sua memória. Ou então você está se iludindo, porque quando chegar na reta final não dá tempo de rever todo o material teórico. Dá tempo de rever apontamentos, mapas mentais, resumos, não transcrições, resumos e esquemas. Se liga. Próximo, questão número 4. Questão número 4. Banca novamente Quadrix, 2019, CRA Paraná, auxiliar administrativo. O enunciado diz: julgue os itens relativos à agência executiva. E aí o item diz assim, olha, as agências executivas pressupõem um plano estratégico e a celebração de um contrato de gestão com o Ministério Supervisor. Gente, quando eu digo que a minha metodologia de estudar direito, não só direito administrativo, ramos que eu não domino muito bem, mas que procuro dominar, se eu me deparo com uma questão como essa, eu esqueço o gabarito. Pouco importa o gabarito. Não agora no momento do estudo, lá na prova eu me preocupo com isso. Mas na hora eu faria um rascunho assim, olha, agência executiva ou executivas, e eu perguntaria se elas englobam a ideia de plano estratégico e celebração de contrato de gestão. Isso aqui, se você me fala frente a frente que você faz isso porque você já domina o direito administrativo, aí nós vamos sair no braço. Por quê? Isso aqui é interpretação e intelecção de texto. Mesmo que você nunca tivesse lido ou visto nada sobre direito administrativo, suas habilidades de formado em ensino médio ou em uma universidade de qualquer área permitiriam você compreender que a ideia que se extrai dessa assertiva é a ideia de que as agências executivas pressupõem, englobam a exigência de plano estratégico e contrato de gestão. Então, ainda que eu não soubesse nada, eu iria dizer, quando eu for estudar isso aqui, seja por videoaula, manual, livro, PDF, eu quero saber o conceito, a definição e características. Então, é DC, definição e características jurídicas, os aspectos jurídicos da agência executiva. Então, é interrogação. Outra coisa, eu queria saber a definição e características, o DC, do plano estratégico. E mais, se esse plano estratégico é exigido para se qualificar a agência executiva. É uma exigência? Pode não ser. E eu queria saber o que é o contrato de gestão. Eu queria saber DC, a definição do contrato de gestão e as características. E se ele é a segunda exigência para as agências executivas. Pronto, eu saí com um mapa passo a passo daquilo que eu preciso procurar no material teórico e colocar no meu resumo, no meu esquema, no meu mapa mental. Pronto, o gabarito não importa. Se eu estou estudando pesado e não estou sabendo isso aqui, fico feliz. Por quê? Porque é a hora de correr atrás. Eu acabei de me motivar para, se é na terça-feira que você colocou no seu cronograma para estudar direito administrativo, é isso que você vai ver. Sabe o que eu tenho visto? Muita gente iludindo vocês, fazendo vocês focarem no cronograma, naquele quadrinho de estudo. Terça estuda isso, quarta estuda aquilo. E não está mostrando para vocês este caminho.
eles estão te entregando uma chave, um carro e um combustível, só que não estão te dando o mapa, o roteiro. E aí você não vai chegar a lugar nenhum com esse carrão, com o tanque cheio e a chave. Bacana? Ou então eles estão te dando o mapa, estão te dando o carrão, o combustível e a chave, mas não te ensinaram a dirigir. E isso aqui é simples, é óbvio que eu estou te fazendo isso aqui. Isso é ridículo. E aí vem com a teoria, não, porque tem um estudo passivo, um estudo ativo. Isso aqui que você está fazendo, que eu estou fazendo na sua frente, ao vivo para você ver, isso é o estudo misto. Ele é passivo e ativo. Por quê? Porque neste momento você está ativando a sua memória para aquilo que é preciso, e quando você for para um mecanismo passivo de videoaula, por exemplo, você vai passivo-ativo. Porque você quer saber, eu quero ver o próximo minuto, porque eu quero saber a resposta disso aqui. E se ao terminar a videoaula isso não resolveu? Aí a videoaula foi insuficiente. Conteúdo inadequado. Isso é sinal de alerta, talvez não seja um bom conteúdo. Adianta o que você ter assinatura ilimitada para milhões de videoaulas se você não sabe o que garimpar lá dentro? Beleza. Se você está chegando hoje aqui na nossa live, não se assusta, é porque eu já estou falando com a galera que já está mais inteirada aqui, eles já sabem como é que funciona. Então, este gabarito aqui é correto. Mas se você não domina os aspectos conceituais que eu destaquei, o gabarito diz pouca coisa. O gabarito não vai te formar, te instruir, te ensinar muita coisa. Mas aquilo que você destacou para procurar no estudo teórico, no seu material de revisão, isso aqui sim, isso aqui vai te mostrar o caminho para Roma. Ele vai te entregar o resultado, porque quando esses conceitos voltarem para a prova, para uma prova no mesmo sentido, você dominando os conceitos, você consegue interpretar a assertiva, o item, a frase, o parágrafo e julgar se aquela articulação de ideias está correta ou incorreta. Beleza. Prosseguindo. Questão número 5. Questão número 5. Beleza. Eu quero que vocês postem aí nos comentários o que vocês acham dessa ideia. Já tinham tido contato com essa perspectiva? Já tinham visto fazer isso ao vivo? Quando eu vou estudar para concurso, eu faço isso. Quando eu vou estudar para concurso, vai sair o edital do concurso de tabelião de cartório Santa Catarina e São Paulo. Segunda-feira eu começo a minha rotina de estudos. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, em direito civil, notarial, registral, eu vou fazer isso aqui. E quando chegar lá no dia da prova, eu vou estar com um resumo escroto para revisar, memorizar, gabaritar, correr para o abraço. Pode ser que não dê tempo. Tudo bem? Mas vamos fazer da tripa coração para dar tempo. Prosseguindo. Banca Quadrix, 2019, CRA Paraná, auxiliar administrativo. O item diz: julga os itens relativo à agência executiva. E aí diz o seguinte: as agências executivas distinguem-se das agências reguladoras por não possuírem como tarefa principal o controle sobre prestadores de serviços, mas sim a busca por mais desenvoltura na prestação da atividade estatal. Só tem um jeito de você dominar o conteúdo para poder analisar e gabaritar uma questão como essa em que ele compara. Só tem um jeito. Se tiver outro, desculpa, é fake news. É assim, ó, depois que você conclui o estudo de agência executiva, agência reguladora, você coloca aqui, ó, agência executiva, e você coloca aqui agência reguladora. E aqui você coloca o DC e aqui o DC.
C. O D é definição. O C, características. Vamos atrás de uma borracha. Características. E aqui, idem. Tendo esta visão panorâmica, e essa visão você só consegue como? Estudei a teoria sobre agências executivas. Coloquei a definição, os conceitos e as características, jurisprudência, detalhes, coloquei de uma. Depois eu fiz de outra. E aí depois eu vou consolidar o meu esquema resumitivo psicodélico trense. Eu pego uma folha em branco, um rascunho, do outro lado está branco, divido em duas colunas, coloco de um lado e do outro e comparo as características. Por que eu faço isso? Porque eu acabei de perceber que não só essa, mas várias outras questões fazem isso. Elas comparam uma coisa com a outra. Então, ela compara a agência executiva é diferente de agências reguladoras. Isso a gente já sabe. Mas o que ele cobrou como cerne dessa questão é quais são as diferenças. Por quê? Porque ele citou uma diferença. Olha, por que elas são diferentes? Ele diz, porque não possuírem como tarefa principal, ou seja, as executivas, não possuírem como tarefa principal o controle sobre prestadores de serviços públicos, mas, na verdade, a executiva, ela busca por mais desenvoltura na prestação da atividade estatal, ou seja, mais eficiência. Mais eficiência. Essa questão não é uma questão fácil. Não subestime a banca e o concurso. É uma questão que exige você compreender a ideia central do que é executiva, a ideia central do que é agência reguladora, conceito de cada uma delas e, sobretudo, os aspectos, as características de cada uma delas, para ele comparar. Então, aqui ele trocou, ou seja, ele colocou aqui característica que só tem na reguladora e característica que é própria da executiva. E aí a questão número 5 está correta. De fato, as agências reguladoras é que se destinam preponderantemente fiscalizar, controlar e regulamentar os delegatários prestadores de serviço público, particulares que receberam delegação de serviço público. Já as agências executivas é uma qualificação que se busca ter maior eficiência de gestão. Nós vamos ver ainda hoje. Questão número 6. Questão número 6. Beleza. Valquíria está dizendo, Valdir Kelly, na verdade, está dizendo, Teixeira dizendo assim, eu nunca vi isso aí. Agora, beleza, nunca viu. Acha interessante? Faz sentido para você estudar assim? Faz sentido que vai produzir melhores frutos? Porque você já vai estudar teoricamente para responder a demandas das provas? Questão número 6. ESAF 2010, concurso da SUSEP, analista técnico, acerca do tema agências executivas e agências reguladoras, é correto afirmar. Mudou o ano, mudou a banca, mudou o órgão, mudou o cargo. Vamos ver se muda tanto assim, do ponto de vista dos temas que são exigidos? E aí vem a letra A. A letra A diz: a denominação agência executiva designa um título jurídico que pode ser atribuído a autarquias e fundações públicas, não traduzindo uma nova forma de pessoa jurídica. Ele trabalhou, explorou o conceito, a definição de agência executiva. É um título, é um status que se atribui a uma autarquia ou uma fundação pública, mas se ela não torna uma nova pessoa jurídica, ela continua sendo autarquia, continua sendo
fundação. E aí a gente já encontra o nosso gabarito. Mas vamos analisar as outras opções para confirmar o nosso gabarito. Letra B. As agências reguladoras gozam de uma autonomia precária, conferida pela simples contratualização de suas atividades. Errado. A autonomia das reguladoras, então, o que ele quer aqui? Olha aqui, olha. Autonomia das reguladoras. Já é a segunda questão de bancas diferentes que ele aborda esse tema. Quais são as características desta autonomia das agências reguladoras? Coloca uma interrogação, coloca no seu rascunho para você, quando for fazer o estudo teórico, seu resumo, seu material, seu PDF, você tem de encontrar a resposta para essa dúvida. Senão, quando isso voltar a se repetir como está se repetindo agora, você vai se encontrar no mesmo beco sem saída, o mesmo labirinto. Saia desse labirinto. Bacana? E aí, como eu já disse, vamos agendar uma outra live para a gente fazer o mesmo que estamos fazendo com a agência executiva, faremos com agências reguladoras. Essa live das agências reguladoras vai ser uma outra com tema épico. Tema épico. Beleza. Letra B. Diz assim, as agências executivas surgem da descentralização. Olha, se você vem acompanhando todos os episódios das nossas lives, eu tenho certeza, na ponta da sua língua, tem a definição do que é descentralização. Descentralização é a criação de quaisquer das entidades da administração indireta. Agora, a agência executiva, nós já percebemos aqui, pela análise das próprias questões, que não é uma entidade da administração indireta autônoma. Então, ao se atribuir o status jurídico, o título de agência executiva, não se está descentralizando. Por quê? Porque não se está criando uma pessoa jurídica distinta. Está apenas dando uma qualificação para uma autarquia ou uma fundação pública já existentes. Simples assim. Mas vá você analisar uma questão como essa sem dominar o conceito de descentralização. Vai ficar difícil, vai ficar no escuro. É óbvio que vai. Então, está aqui. Surgem da descentralização do Estado e da substituição da sua função empreendedora, o que requer o fortalecimento das suas funções. A função empreendedora do Estado, ela pode acontecer quando se cria empresa pública e sociedade de economia mista, estou abreviando, para explorar a atividade econômica. Não tem nada a ver com executivo, porque as agências executivas surgem da qualificação ou de autarquias ou de fundações públicas. Ponto. Nenhum outro tipo de entidade da administração indireta ou direta pode receber esse status de agência executiva. Só autarquia, só fundação. Então, letra C está errada. Letra D. Na União, o título de agência reguladora, ele já mudou de assunto aqui, é conferido mediante decreto. Gente, o que é agência reguladora? Toda agência reguladora é uma autarquia especial, de regime especial, também chamada de autarquia reguladora. E toda autarquia só pode nascer por lei. Não sou eu que estou dizendo. Olha aqui, é o que está dizendo o artigo 37, inciso 19
da CF/88. Simples. Então, o item está errado. E letra E, em geral, as agências reguladoras implementam as políticas públicas sem se ocuparem de disciplinar a atuação de outras entidades. Errado. Eu vou te adiantar, mas nós vamos ter a live épica sobre agências reguladoras. Épica. Para dizer o seguinte, olha, a implementação das políticas públicas sempre fica a cargo da administração direta. A agência reguladora não é implementadora de política pública, ela é entidade autárquica de regime especial fiscalizadora dos particulares que executam serviços ou atividades de relevante interesse coletivo. Então, e as agências reguladoras, elas têm sim a função de disciplinar. Uma das funções primordiais das agências reguladoras é disciplinar a atuação de outras entidades, que podem ser privadas ou públicas. A ANAC disciplina a atividade relativa à aviação civil, a Anatel telecomunicações, a ANEEL setor de energia elétrica e assim por diante. Então, letra E está errado também. Gabarito de fato é a letra A. Olha, quando você está lá num domingo qualquer, no dia da sua prova, dois problemas são crônicos e graves. Você se deparar com um item, uma assertiva, uma alternativa, que contenha um ou mais conceitos cruciais para você julgar aquela assertiva, conceitos jurídicos ou características que você não domina. Problema grave e crônico. A partir desse momento você está vendido e começou a chutar a questão. Segundo problema, aparece uma expressão sinônima de um conceito jurídico que você domina, mas você não está correlacionando aquela palavra, aquela expressão com a definição que você tem. Outro problema crônico. Você vai ficar na dúvida e começa a se desestabilizar e aí passa a chutar a questão. Por quê? Porque você não julga o que não entende. Você não julga o que não entende. Simples assim. Esse tipo de estudo permite que você faça uma garimpagem no seu material teórico para ir preenchendo todas as lacunas conceituais e terminológicas sobre aquele assunto e colocando de forma simplificada e sintética no seu resumo, no seu material de revisão. Eu até não gosto de chamar, resumo é a técnica, material de revisão. É aquele material que você, o material de revisão ideal é aquele que você consegue revisar em 1/10 do tempo aquilo que você levou para estudar no material teórico. Então, se você levou, sei lá, 10 minutos para entender aquele tema numa videoaula, o seu resumo deve permitir você resgatar e revisar aquele assunto em 1 minuto. Tranquilo, simples assim. Professor, mas eu não tenho essa habilidade toda. Tudo bem, você viu a videoaula e aquela informação principal foram em 10 minutos e você fez um resumo que permite revisar em 3 minutos. Já melhorou demais, já melhorou muito. Questão número 7. Questão número 7. Questão número 7 é uma questão da FCC, ano 2012, Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, cargo juiz de trabalho. O professor está apelando, hein? Cargo de juiz, não, vamos ver se é essa coisa toda. A respeito das agências reguladoras e agências executivas, é correto afirmar que, letra A. A letra A diz: as agências reguladoras adquirem autonomia a partir de qualificação obtida em face de contrato de gestão. Está errado. Está errado. Olha, a agência reguladora, elas decorrem de lei ordinária específica que cria essa autarquia reguladora.
Então, a sua maior autonomia, suas prerrogativas advêm de lei. Então, essa ideia de contrato de gestão e essa ideia de qualificação, ela vem, pelo respectivo Ministério Supervisor, ela vem atrelada a agências executivas. Agências executivas. Letra B. As agências executivas caracterizam-se, olha a característica, o DC, ó, características como autarquias de regime especial, criadas por lei com autonomia administrativa, orçamentária e financeira. Está errado também, por quê? Porque a agência executiva, ela pode ser autarquia ou fundação pública. E ela não necessariamente vai ser autarquia de regime especial. Pode ser uma autarquia comum. Nada impede que uma autarquia de regime especial, ou seja, uma agência reguladora, venha também a receber o status qualificatório de agência executiva, não tem problema. Mas aqui está errado, ou seja, a agência executiva caracteriza como autarquia? Não, ela pode ser autarquia ou fundação e não necessariamente de regime especial. A letra C agora. Ambas, ou seja, reguladora e executiva, ambas possuem regime especial estabelecido na lei instituidora, atuando as agências executivas na regulação de atividades. A agência executiva não atua na regulação de atividades. A agência executiva mantém as finalidades de atuação daquela autarquia ou daquela fundação pública que foi qualificada, não necessariamente para regular. Letra D. As agências executivas são empresas públicas ou fundações. Jamais. A agência executiva é a resultante da qualificação ou de uma autarquia ou de uma fundação pública. Com autonomia ampliada a partir do decreto governamental? Não. Com autonomia ampliada a partir do contrato de gestão. Então, aqui você faria a seguinte pergunta: o que amplia a autonomia? É o contrato de gestão. Isso, a resposta para isso está no artigo 37, parágrafo 8º da CF. Por último, diz o seguinte: as agências reguladoras possuem regime jurídico especial. Perfeito. Fixado na lei instituidora. Perfeito. Garantindo maior grau de autonomia administrativa orçamentária que o conferido às demais autarquias. Correto. E aí, quando a gente for fazer a nossa live épica aí sobre o conteúdo de agências reguladoras, a gente esmiuça um pouco mais esse assunto. Última questão da live de hoje, a gente passa para revisão e aprofundamento. Vamos lá. Banca Quadrix, ano 2019, CRA Paraná, auxiliar administrativo, julgue os itens relativos à agência executiva. Diz assim, olha, as agências executivas são consideradas como autarquias de regime especial, muito embora sua natureza jurídica, prerrogativas e deveres destoem das autarquias em geral. Errado. Errado. A agência executiva não tem a ver com autarquia de regime especial. A autarquia de regime especial tem a ver com a agência reguladora. Eu não estou dizendo que uma autarquia de regime especial não possa vir a ser qualificada como executiva, não é isso. O que eu estou dizendo é que a agência executiva não configura, não caracteriza, não é necessariamente uma autarquia de regime especial. O status de executiva pode ser dado para qualquer autarquia ou qualquer fundação pública.
Então, questão 8 está o quê? Errado. Perceberam? Fizeram a lista dos temas que precisam ser analisados no estudo teórico? Sim, fizeram. Beleza. Então agora a gente avança para este estudo teórico. A gente avança para este estudo teórico. Agências executivas. E aí eu já te digo, Lei 9649 de 98. Artigos 52 e 53, salvo melhor juízo. Muito bem. Prosseguindo. Conceito de autarquias. Aqui é o nosso D. Aqui é a nossa de agência executiva. É a nossa definição. Lembra do DC? Olha aqui. São autarquias ou fundações públicas que, por iniciativa da administração direta, recebem o status de agência executiva, desde que preenchidos alguns requisitos previstos em lei, que é a Lei 9649 de 98. Então, toda e qualquer agência executiva, a sua natureza jurídica vai ser ou de autarquia ou de fundação pública, o que elas sempre foram, mas durante um período ela vai ter o status, a qualificação como agência executiva. E durante esse período ela vai estar com a sua autonomia gerencial orçamentária financeira ampliada, visando a melhoria da sua eficiência de gestão. Quais são as finalidades? Aqui a gente já entrou, lembra do DC? A gente já entrou nas características. A gente já entrou nas características. E aí, primeira característica ou finalidade, maior eficiência e redução de custos. Então, busca da maior eficiência e redução de custos, por meio de uma reestruturação que eu já vou mostrar como funciona. Além disso, outra finalidade importante das agências executivas, desenvolver a atividade tipicamente pública com maior desenvoltura e operacionalidade, ou seja, mais eficiência. Veja que, assim como nós vimos nas questões anteriores, o foco da agência executiva não é regulação e fiscalização. O foco da executiva não é regulação e fiscalização. O foco da executiva é melhorar a eficiência na gestão, melhorar os resultados. Então, fiquem atentos a isso. Qual é a origem e o fundamento legal? Isso aqui entra no que eu estou chamando de, lembra do DC? Aqui são as características, é o C. Características genericamente falando, né? Olha só. Olha só. Tudo teve origem com a reforma administrativa do Estado, emenda constitucional 19 de 98. Não há a menor dúvida, e todos os doutrinadores assim dizem, que a emenda constitucional de 19 de 98 teve como viés principal uma reforma administrativa do Estado a partir de alterações no texto constitucional, artigos 37 e outros, e uma reforma administrativa do Estado com o propósito de melhorar as ferramentas e os instrumentos de gestão, melhorar a eficiência de gestão. Uma dessas ferramentas a gente vai analisar aqui agora, foi o parágrafo 8º introduzido.
no artigo 37 da CF. Tá aí. O que foi introduzido? O que foi introduzido? Então, eu estou descrevendo para vocês qual foi a mudança legislativo-constitucional que foi o pilar de sustentação, o pontapé que deu início à possibilidade de chegarmos à qualificação de uma autarquia ou fundação pública como agência executiva. Esse dispositivo introduziu o denominado contrato de gestão. Contrato de gestão. O que tem que ir para o seu estudo teórico? O que é o contrato de gestão e quem pode celebrar e qual é a finalidade dele. Tudo isso você já até encontra no parágrafo 8º, que foi introduzido pela Emenda Constitucional 19, no artigo 37. A gente avança. Conceito de contrato de gestão. Então, aqui, novamente, a gente está no foco da definição, das definições. Todas as vezes que a gente vai fazer um estudo teórico de qualquer disciplina jurídica, você pode resumir em dois grupos. Você vai atrás do conceito, dos elementos conceituais, da definição, da ideia central, e você vai atrás das características jurídicas, de tudo que é juridicamente relevante e exigido em prova sobre aquele assunto. E aí é importante você ir atrás daquilo que as próprias questões já estão exigindo, porque isso se repete. Então, conceito de contrato de gestão. Olha o que diz. É um ajuste ou acordo firmado entre entes públicos ou entre entes e agentes públicos. E aqui vem a finalidade. Para ampliar a autonomia gerencial, orçamentária, financeira de um dos contratantes. O que é o contrato de gestão? É um ajuste ou acordo. Acabamos de responder isso aqui. Quem é que pode celebrar? Pode ser feito entre entes públicos. Entes públicos podem ser dois órgãos, um órgão com uma entidade da indireta, ou pode ser entre entes e agentes. Eu já vou esquematizar como é que funciona isso. Então, a gente deu ok aqui. E aí a finalidade? A finalidade é ampliar a autonomia gerencial, orçamentária e financeira de não é de ambos. Um dos contratantes, com o auxílio do outro contratante, terá a sua autonomia gerencial, orçamentária e financeira ampliada. E vai ampliar essa autonomia gerencial, orçamentária e financeira com que propósito? Buscar uma reestruturação e melhora da eficiência na gestão. Simples assim. Simples assim. Desculpa. Prosseguindo. Quem pode firmar contrato de gestão? Aqui a gente está em detalhando uma característica. Lembra do DC? Definição característica? Então lá vai. Por que nós estamos detalhando? Porque nós já vimos nas questões que analisamos, e isso até se repetiu, que aprofunda-se esse detalhe. E a gente aprofunda aqui na revisão teórica. Então, vejam, você pode ter a parte 1
que é um órgão da direta, com outro órgão da administração direta. Resumindo, o contrato de gestão, vejam que eu não estou falando de agência executiva ainda. O contrato de gestão, que é um dos instrumentos necessários para se ter uma agência executiva, o contrato, eu estou olhando só para o contrato de gestão. Esse contrato de gestão é aquele que está no parágrafo 8º do artigo 37 da CF. Este contrato de gestão, ele pode ser celebrado entre dois órgãos da administração direta. E aí você vai anotar aqui, muito importante, não vai acarretar qualificação como agência executiva. Ao anotar isso aí, não vai acarretar qualificação como agência executiva se o contrato de gestão for celebrado entre dois órgãos. Então você grava uma coisa, grava aí. Nem todo contrato de gestão vai conferir o status, a qualificação de agência executiva. Nem todo contrato de gestão vai conferir, atribuir o status, a qualificação de agência executiva a um dos contratantes. Simples assim. Prosseguindo. Pode ser um órgão da administração, pode ser um órgão da administração direta, está aqui, com uma pessoa jurídica da administração indireta. Quem pode ser essa pessoa jurídica? Vou abreviar aqui, ó. Quem pode ser essa pessoa jurídica? Pode ser uma autarquia, pode ser uma fundação pública, pode ser uma empresa pública, pode ser uma sociedade de economia mista ou mesmo um consórcio público. CP, consórcio público. Abreviei. As entidades da administração indireta. Simples dessa maneira. É isso aí. Neste caso aqui, olha só, eu ainda vou detalhar ainda mais, só estou dando um spoiler do que vai vir daqui a pouquinho. Se um dos contratantes é autarquia ou fundação pública, se um dos contratantes for autarquia ou fundação pública, você vai colocar o seguinte, vai resultar em agência executiva. E quem é que vai receber o status de agência executiva? A autarquia ou a fundação pública. Todas as vezes que se firmar um contrato de gestão entre o órgão supervisor na administração direta, na área federal, seus ministérios, com uma autarquia ou fundação pública a ele vinculada, não é subordinada, é vinculada, esta autarquia ou essa fundação pública contratante, esse contrato de gestão, vai receber o status, a qualificação de agência executiva. A gente já vê como isso funciona. E essa contratação também pode ser feita entre a administração, trocar a cor aqui, entre a administração e agentes públicos, agentes de cúpula. Isso aqui
não vai resultar em agência executiva. Então, fica muito claro que nem todo contrato de gestão vai resultar na qualificação como agência executiva de uma das partes contratantes. Segundo detalhe, vocês perceberam que jamais é possível celebrar contrato de gestão, esse contrato de gestão, esse aí, esse do parágrafo 8º. Esse contrato de gestão, com o propósito de ampliar a autonomia gerencial, orçamentária e financeira, jamais será celebrado com particulares. Por que eu estou enfatizando que é este? Porque você não pode se esquecer que existe o contrato de gestão com objeto, com conteúdo diferente deste, que serve para qualificar uma entidade do terceiro setor como organização social. Nós temos vídeo no canal aqui tratando do terceiro setor. Nós temos vídeo no canal tratando do terceiro setor. E aí fala muito bem isso. Então, não confundir este contrato de gestão que serve para ampliar a autonomia gerencial, orçamentária e financeira e às vezes gera qualificação como agência executiva, não confundir esse contrato de gestão com o contrato de gestão que serve para qualificar uma entidade privada sem fins lucrativos como uma organização social do terceiro setor. Tranquilo? Prosseguindo. Os artigos que eu mencionei, eu tinha falado dos 52 e 53, na verdade 51 e 52. Na verdade é o 51 e 52 da Lei 9649 de 98. Essa lei, nesses artigos aí, regulamentou a aplicação do artigo 37, parágrafo 8º da CF/88. E regulamentou dizendo o quê? Que o Poder Executivo, então, o fenômeno da qualificação como agência executiva é fenômeno restrito ao Poder Executivo. Não pode ocorrer no Judiciário, não pode ocorrer no Legislativo. O Poder Executivo poderá qualificar como agência executiva, qualificar quem? Uma autarquia ou fundação pública que tenha cumprido os seguintes requisitos. É óbvio que você vai encontrar questões na prova que vão explorar os requisitos. Mas veja o destaque. Textualmente a lei diz que só uma autarquia, seja ela de regime especial, seja ela comum, ou uma fundação pública, podem receber a qualificação como agência executiva. Então, a agência executiva, literalmente pelo que está na lei, nunca é uma pessoa jurídica administrativa autônoma na administração indireta. Ela é sempre um status, uma qualificação que se atribui ou a uma autarquia ou uma fundação pública já existentes. Quais são os requisitos? Primeiro requisito: plano estratégico de reestruturação e desenvolvimento institucional. Primeiro requisito para se celebrar o contrato de gestão e aí ter o status de agência executiva. Além disso, celebrar contrato de gestão com o respectivo Ministério Supervisor. Então, contrato de gestão entre a autarquia ou a fundação pública, já existentes, já criadas ou autorizadas por lei específica. Então,
Então, a celebração do contrato de gestão delas com o respectivo Ministério Supervisor. Suponhamos, se a autarquia é o IBAMA, o Ministério Supervisor, o Ministério do Meio Ambiente. E aí, prossegue. Olha o que diz o parágrafo 1º. A qualificação como agência executiva será feita por ato do Presidente da República. Não é por lei, é por ato do Presidente da República. Já o nascimento de uma agência reguladora nasce por lei. Então, ato do Presidente da República. Que ato é esse? Um decreto. O Presidente da República, ele se manifesta por meio de decreto. Ele baixa um decreto. É o decreto qualificador, nós já vamos ver. Então, veja, sempre a ideia, não é a ideia de criação, não está falando em criar uma pessoa jurídica, está falando em qualificar uma pessoa jurídica já existente. Olha o que diz o parágrafo 2º do texto da lei. O Poder Executivo editará medidas de organização administrativa específicas para as agências executivas, visando assegurar a sua autonomia de gestão, bem como a disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros para o cumprimento dos objetivos e metas definidos no contrato de gestão. Então, o plano estratégico de reestruturação trata os objetivos e metas, ou seja, descreve objetivos e metas, descreve os objetivos e as metas, e o contrato de gestão pactua. O contrato de gestão vai pactuar o cumprimento dessas metas. Tudo isso está na lei, olha a lei aí, 9649 de 98. E aí nós vamos para o artigo 52, o outro artigo dessa mesma lei importante. Os planos estratégicos de reestruturação e desenvolvimento institucional definirão, o que eles definirão? Diretrizes, isso vai aparecer em prova, políticas e medidas voltadas para a racionalização de estruturas. O que é a racionalização de estruturas? Buscar eficiência na gestão, nos processos, nos procedimentos. E do quadro de servidores, capacitação, a revisão dos processos de trabalho, as rotinas de trabalho, o desenvolvimento de recursos humanos, treinamento pessoal e o fortalecimento da identidade institucional da agência executiva, a imagem dela perante a sociedade no tocante à prestação do serviço. Simples assim. O parágrafo 1º diz: os contratos de gestão das agências executivas serão celebrados, e aí aqui eu vou destacar, com periodicidade mínima de 1 ano. O contrato de gestão destinado a qualificar como agência executiva, ele não pode ter uma vigência, uma duração inferior a 1 ano. Pode ser 2, 3, 4, mais, pode, mas no mínimo 1 ano. E estabelecerão os objetivos, as metas e os respectivos indicadores de desempenho da entidade, bem como os recursos necessários e os critérios e instrumentos para avaliação de seu cumprimento. Então, veja de forma bem clara, tudo que se trata no texto legal em matéria de agência executiva diz respeito à ampliação e melhoramento de autonomia e eficiência. Simples assim. E aí, o parágrafo 2º diz: o Poder Executivo definirá os critérios e procedimentos para a elaboração e o acompanhamento dos contratos de gestão e dos programas estratégicos de reestruturação e de desenvolvimento institucional das agências executivas. Simples dessa maneira. Bacana. O que nos cabe analisar agora? Por que essa tela em branco?
Fluxograma, uma coisa que vocês gostam. Fluxograma das agências executivas. Coloquem aí, postem aí no chat aí no YouTube. Quem gosta de fluxograma, diga eu. Quem gosta do... Agora é a hora do fluxograma. O fluxograma eu nem postei para vocês. É o segredo da live. Só para os heróis que ficou até o final. Olha. Aí serão premiados com o fluxograma. Olha, a Flávia diz, quando está pronto eu gosto, quando vai fazer ao vivo eu não gosto. Pronto, ninguém está ligando para você. Vamos lá. Deixe-me acessar o nosso fluxograma. Tcharam! Olha a maravilha. Muito bem. Vamos ao ponto. Início. Fim. O que eu queria dizer é que nós vamos do início ao fim de uma agência executiva. Anota uma coisa, grava para sempre. Uma entidade, ela não é executiva, ela está executiva. Ela não nasce agência executiva e ela não morre agência executiva. Durante um período, ela vai estar com esse status, essa qualificação de agência executiva. Essa qualificação vai dar a ela mais autonomia gerencial, mais autonomia financeira e orçamentária e vai impor, vai exigir o cumprimento de metas de desempenho para que a conjugação de mais autonomia orçamentária, financeira e administrativa para cumprir essas metas produza um resultado de elevar a eficiência dessa entidade. Depois ela vai perder eficiência? Não. Isso é como se fosse uma reforma no seu apartamento, na sua casa. Durante o período da reforma, o caos, e depois o apartamento lindo, a casa linda, reformada, durante longos anos. Tranquilo em relação a isso? Vamos lá. Então, primeira coisa que eu quero destacar com vocês. Somente autarquia ou fundação pública, somente elas podem receber o status, a qualificação de agência executiva. Simples assim. Então, nasce uma autarquia ou nasce uma fundação pública na esfera federal, por exemplo. Como é que ela nasce? Artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. As autarquias nascem por lei específica, as fundações autorizadas por lei específica, mais ato, mais registro. Bom, essas autarquias e fundações entram em atividade. Em determinado momento, o respectivo Ministério Supervisor olha para a autarquia e faz uma avaliação e detecta o caos, a tragédia do ponto de vista da eficiência.
a bagaceira. Pensa no INSS, Detran, essas coisas que não funcionam bacana. O que o Ministério Supervisor pode fazer? Pode propor aos dirigentes dessa autarquia ou fundação que eles elaborem um plano estratégico de reestruturação e desenvolvimento institucional para melhorar a eficiência. Isso aqui é o chamado plano de gestão. Plano estratégico de reestruturação e desenvolvimento institucional. Gravem essas expressões, elas apareceram em prova. Plano estratégico, vou grifar para vocês aqui, olha. Plano estratégico, tá aqui, olha. De desenvolvimento, reestruturação e desenvolvimento institucional. Esse plano vai ser elaborado dentro da própria autarquia ou da própria fundação, com o apoio, claro, técnico do respectivo Ministério Supervisor. Concluída a elaboração do plano de ação, do plano estratégico, esse plano vai ser proposto, vai apresentar o plano ao respectivo Ministério Supervisor. Fala, Ministério, estou com esse plano de reestruturação para melhorar a eficiência. Para implementar esse plano, eu vou precisar que você me dê mais autonomia gerencial, orçamentária e financeira. Você, Ministério Supervisor, concorda com esse plano? Eles vão sentar e vão deliberar sobre o plano. Havendo consenso acerca das metas e objetivos do plano, será celebrado um contrato de gestão. Esse contrato de gestão, nós lemos na lei, ele tem que ter uma duração mínima de 1 ano. Tem duração máxima? A lei não fala em duração máxima, mas por ser contrato administrativo, sempre tem que ter um prazo determinado. Celebrado o contrato de gestão, ele, por si só, não qualifica. Ele é requisito. Os requisitos para receber a qualificação são 2: o plano estratégico aprovado e o contrato de gestão celebrado. Os requisitos para receber o status, a qualificação como agência executiva é plano estratégico elaborado e aprovado pelo respectivo Ministério Supervisor, contrato de gestão celebrado. Celebrado entre quem? Entre a autarquia ou a fundação e o seu respectivo Ministério Supervisor. Feito isso, imediatamente é de bate-pronto, é agora. Imediatamente após a celebração do contrato de gestão, o presidente da República editará. Isso aqui é obrigatório. É obrigatório. Se o presidente não tiver de acordo, não tiver dado carta branca para isso, o Ministério Supervisor nem vai aprovar o plano, nem o Ministério subordinado lá, do presidente, nem vai celebrar o contrato de gestão. Então já está mais ou menos combinado. Ele vai editar um decreto qualificando a autarquia ou a fundação como agência executiva. Então, o que qualifica é o decreto, mas não pode praticar o decreto, não pode baixar o decreto qualificador sem antes ter o plano estratégico aprovado e sem antes ter o contrato de gestão celebrado com o respectivo Ministério Supervisor. E aí, o próximo passo. Como a entidade pode perder o status de agência executiva? Como é que ela pode perder esse status de agência executiva? Automaticamente, com o término do contrato de gestão, findou o prazo de contrato de gestão, ela volta a ser uma autarquia comum, volta a ser uma fundação comum, mas toda reestruturada, remodelada, com os processos muito mais eficientes. Ou, antes do término, por decreto do presidente da República. Isso acontece porque os dirigentes não estariam cumprindo as metas do plano.
e se ele não estiver cumprindo, se os dirigentes não estiverem cumprindo as metas do plano. Então, aqui seria por descumprimento das metas e objetivos. E claro, os dirigentes que estiverem descumprindo deliberadamente essas metas até podem responder por improbidade. Se liga nesse assunto. Eis aí o fluxograma de como nasce e morre, na verdade, como se qualifica e como se desqualifica uma autarquia ou uma fundação pública como agência executiva. Simples assim. Simples dessa maneira. Claro, vou salvar esse esquema aí e vou mandar para vocês, para que vocês possam usufruir dele. Bacana? Beleza. A Daniele Sabino diz assim, eu já printei, olha, eu já printou a tela desse esquema e vai colar na geladeira. Beleza. Mas eu vou mandar para vocês o esquema. Bacana? Vou mandar o esquema para vocês lá. Não esquentem a cabeça. Beleza. Vamos voltar aqui e eu quero apenas, para finalizar, eu vou fazer algumas observações que complementam aquele esquema, aquele fluxograma. Primeira observação, olha, somente autarquias e fundações públicas serão qualificadas como agência executiva ao firmarem o contrato de gestão com o respectivo Ministério Supervisor. É aquilo que eu já havia dito. Nem toda celebração de contrato de gestão que amplia a autonomia gerencial, orçamentária e financeira vai necessariamente acarretar qualificação como agência executiva. Observação número 2. O plano estratégico é requisito básico indispensável, anote aí, à qualificação de uma instituição como agência executiva. Sem plano estratégico, não pode qualificar como agência executiva. Ponto. Terceira observação. O contrato de gestão é imprescindível à qualificação de uma instituição como agência executiva. Recapitulando o que nós já dissemos quando abordamos o fluxograma agora há pouco. Aquele decreto do chefe do executivo qualificando a autarquia ou a fundação como agência executiva, ele só pode ser baixado, o decreto, depois de já ter elaborado o plano estratégico e ele ter sido aprovado pelo Ministério Supervisor e depois de já haver celebrado o contrato de gestão entre a autarquia ou fundação e o Ministério Supervisor, sendo que esse contrato de gestão tem um prazo mínimo, uma duração mínima, vamos colocar aqui, olha, com duração mínima de 1 ano. Tá aí. A máxima, a lei não fala máxima, o próprio contrato de gestão vai dizer qual é o seu prazo máximo de vigência. Quarta observação. Ao ser qualificada como agência executiva, e aí vem algo muito importante, a entidade não perde sua natureza de autarquia ou de fundação pública. Meta uma coisa nessa tua cabeça iluminada de Deus. Toda agência executiva continua tendo a natureza jurídica de autarquia ou de fundação pública como elas eram antes da qualificação. A pessoa jurídica que recebeu o status continua sendo a mesma. A pessoa jurídica ou é autarquia ou é fundação pública. Simples assim. E aí,
a gente vai para a quinta observação, que eu já mencionei várias vezes, mas é bom ficar registrado. Nem todo contrato de gestão gera necessariamente a qualificação como agência executiva, salvo quando celebrado entre Ministério Supervisor e autarquia ou fundação pública. Só relembrando, o contrato de gestão para ampliar a autonomia gerencial, orçamentária e financeira com metas de gestão, metas e objetivos. Este contrato de gestão, previsto no parágrafo 8º do artigo 37 da CF, ele pode ser feito entre dois órgãos. E aí não vai ter qualificação como agência executiva. Ele pode ser feito entre uma entidade da administração direta, entre o Ministério Supervisor, e uma entidade da indireta. Lembrando que, se o Ministério Supervisor celebra o contrato com uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, elas não receberão o status de agência executiva. A agência executiva é status, é qualificação que se dá ou para a autarquia ou para a fundação pública quando ela celebra o contrato de gestão depois de já ter aprovado o plano estratégico. Observação número 6. A principal característica que diferencia uma agência executiva de uma autarquia ou fundação comum é o quê? Qual é a principal característica? É a maior autonomia de gestão. Então, essa aqui é a autarquia ou fundação comum. A principal característica que diferencia uma agência executiva de uma autarquia ou fundação comum é a maior autonomia de gestão. Então, a qualificação como agência executiva vai efetuar vai afetar, na verdade, a autonomia de gestão e a melhora da eficiência. Tá aí. Terminamos essa que eu até me empolguei. Eu posso estar completamente enganado, mas estou convencido de que esta abordagem pode entrar no rol de conteúdos épicos que foram tratados aqui no nosso raio-x da questão. Eu quero o comentário de vocês, porque o meu julgamento é suspeito, não é imparcial, mas eu tenho para mim que nesta live comemorativa do episódio 40, nós fizemos uma abordagem épica do conteúdo agências executivas, que vai te salvar e te resguardar nas provas para o resto da sua vida de concursando até a aprovação. Vamos ver se tem alguma pergunta, alguma dúvida. Aula muito boa, tá, obrigado, tal, é muito conteúdo aprofundado, valeu, tal. Muito obrigado pela participação de vocês. Se puderem me retribuir indicando para Deus e o mundo, se inscrevendo no canal, deixando lá o seu comentário para feedback, tanto para a gente melhorar, como para abordar novos temas, eu agradecerei. E amanhã nós temos o último episódio desta temporada, temporada 9, porque entraremos na temporada 10 semana que vem. Lembrando que os vídeos, os episódios 37, 38, na verdade 38, 39, 40 e 41, então 38, 39, 40 e 41, esses episódios só ficarão no ar para você ver e rever até domingo, meia-noite. Então, assistam, revejam, indiquem para os amigos, deixe seu comentário, se inscreva no canal, se inscreva no canal do Telegram e daqui a pouco eu já vou mandar o conteúdo também, aquele esquema lá no canal do Telegram para vocês aproveitarem. Muito obrigado, boa noite, até a nossa próxima live, nosso próximo episódio.